tudo bom? Nós prometemos que no mês de outubro estaríamos fazendo algumas reflexões especiais sobre a Igreja Luterana, nosso jeito de ser, como nós somos, o que nós ensinamos. Então hoje a gente está aqui para dar continuidade a essas reflexões. O nosso tema hoje é o pastor e o uso da batina. Por que o pastor luterano não usa apenas um paletó, como eu estou aqui hoje falando com você, assim como outras igrejas evangélicas no Brasil e no mundo? Qual a fundamentação para o uso da batina? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. A batina, ela é uma veste litúrgica. Está dentro desse uso, desse costume que nós temos de usar elementos litúrgicos na igreja. Mas o que é liturgia? Para você entender a batina dentro desse universo da liturgia, não vamos falar da liturgia especificamente aqui hoje, será no outro vídeo, mas só para não ficar suspenso. A palavra liturgia significa, assim traduzindo de maneira bem simples, o trabalho da igreja. Hoje tem trabalho na nossa igreja, tem liturgia. Tem todo um processional, tem um ritual, um culto que se oferece a Deus. Ali existem elementos nessa liturgia. O ponto alto da nossa liturgia sempre é a palavra de Deus, a pregação e a Santa Ceia, que são sacramentos, né? E para entender melhor, nós podemos falar que existem liturgias formais, históricas, tradicionais, e existe também liturgias informais. Não existe culto sem liturgia, não importa se ela é histórica, tradicional ou se ela é informal. O que acontece ali é o serviço a Deus. Então, primeiro ponto, não existe culto sem liturgia. Mas as liturgias mais informais são liturgias mais soltas, aonde os líderes andam para lá e para cá, as pessoas fazem um gestual mais solto, mais assim, livre, vamos dizer assim. E isso tudo eu entendo, existem dois lados que precisa ser analisado, o critério para que tipo de liturgia se usar tem dois lados. Tem o critério da palavra de Deus, é o principal. E existe também muito a questão do gosto de cada um. É verdade, sim, quando nós adoramos a Deus, o importante é a palavra de Deus. Mas nós não podemos esquecer que nós também temos sentimentos, não é verdade? Que a gente tem gosto. Quantas vezes a gente vai na igreja, poxa, eu me senti tão bem na igreja hoje, a palavra de Deus falou tão profundamente ao meu coração, e tem gente que fica tão feliz de ver de repente na igreja acontecer uma liturgia, onde todo mundo canta, é maravilhoso. Então existe muito também o nosso coração, mas o nosso gosto, o nosso coração não deve ser o único critério, a base para a gente escolher o jeito de a gente adorar a Deus. O importante é que na igreja tudo precisa ser feito com ordem e decência. O apóstolo Paulo fala para nós em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26 e até o 40, ele fala sobre a necessidade de existir ordem no culto, porque senão vira bagunça. Você vai na igreja para adorar a Deus, de repente não tem ordem, não tem decência, você sai dali sem entender nada, não é verdade? Então o apóstolo Paulo fala, olha, Deus não é um Deus de confusão. Olha que bacana, Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. E por isso ele diz, tudo que vocês fizerem, seja feito com ordem e com decência. Ordem e decência, são duas palavras muito importantes para orientar o nosso culto. Então o critério, sim, nós escolhemos o jeito que a gente quer adorar a Deus, mas esse jeito não pode passar por cima da palavra de Deus, em tudo, não é só no culto, é em tudo. Nesse cenário da ordem e decência, a igreja luterana tem uso da batina. A batina, tradicionalmente, é usada pelos pastores luteranos no culto luterano. E essa batina tem já uma história também. Muitos amam, outros se escandalizam. Existem aqueles que usam e existem aqueles que não gostam de usar. E por que nós usamos a batina? Por várias razões. Vamos ver algumas delas. A batina, ela é uma indumentária, uma veste. E geralmente assim se entende dentro da igreja que
a batina identifica o pastor. Você entra numa igreja luterana, logo ao entrar na porta, você já sabe quem é o responsável pelo ministério da pregação naquela igreja, o responsável pelo ofício pastoral de Jesus naquela igreja. A batina tem essa característica de identificar imediatamente o pastor. E ela traz um simbolismo já também presente na vida dela. Por quê? A batina, ela mostra que o ofício que aquele pastor está realizando ali, ele é mais importante do que a pessoa do pastor. Aquela vestimenta não representa o pastor, mas ela representa o Senhor da igreja, o verdadeiro pastor, o Salvador Jesus Cristo. Então o ofício é maior do que o oficiante. É um exemplo fácil de você entender quando você vai a um julgamento, por exemplo. Você entra lá, você vê advogados, vê todas as pessoas do júri, você vê outras pessoas também da assistência. E o juiz está com a toga dele, ele ali está representando toda a justiça. Quem olha para aquela toga respeita aquela pessoa, porque sabe que ele é, um sujeito atuante, representante máximo da justiça ali naquele momento. Assim também funciona com a batina. Você olha para o pastor, aquele ali é pastor. Esse é um ponto importante, porque nós usamos batina. Também você deve ter observado que quando o pastor usa a batina, existe uma estola sobre o ombro do pastor. A estola sobre a batina não é apenas um adereço para ficar bonito. Aquela estola representa que aquele pastor que está ali, ele foi chamado por uma congregação e ele foi assim ordenado para ser pastor naquela congregação. Todo pastor chamado e ordenado, ele usa uma estola na igreja luterana. Se vem um estudante de teologia, por exemplo, que vai ajudar o pastor a ministrar o culto, ele usa também uma batina, geralmente branca, na nossa igreja, mas ele não usa aquela estola porque ele não foi revestido dessa autoridade pela igreja. Então é mais do que apenas uma decoração, tem toda uma simbologia por trás desse uso da batina, por trás desse uso da estola. Uma das coisas que talvez é importante estar lembrando é que o uso da batina, ela dá um caráter bastante formal para o culto. O paletó já é mais informal, uma camisa com gravata é mais informal, mas a batina ela traz um caráter formal para o culto, é aquele culto mais, como nós dizemos, tradicional, um culto formal, porque ela tem uma história já por trás disso. E o próprio uso da batina, ela favorece esse formalismo, que eu ressalto, não precisa ser formalismo frio. Muita gente diz que não gosta de batina porque os cultos são formais, tradicionais e são frios. Não. O problema não está no uso da batina. O problema às vezes está em quem está usando a batina, na maneira como ele se expressa, na maneira como ele conduz o culto. A IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, até aí os anos 80, eu me recordo, só usava batina preta. Eu peguei muito ainda no início do meu pastorado. E aos poucos ela foi sendo substituída pela batina branca, que realmente é litúrgica. Batina preta, Martinho Lutero usava no mosteiro, mas ela não é assim, não tem o caráter litúrgico como a branca. Então, a partir dos anos 80, cresceu muito nos anos 90 e de lá para cá só desenvolveu, se passou a usar essencialmente a batina branca. A batina preta se usa mais em cerimônias fúnebres, momento de lutos, numa sexta-feira santa. Não é proibido usar. E não é obrigado usar a batina branca, ou diga-se de passagem, não pode ser obrigado, a palavra obrigado, determinado, que o pastor tem que usar a batina, senão ele não é pastor. Não, a igreja luterana não ensina isso na sua doutrina, nos seus usos, nos seus costumes. Por quê? Porque o uso da batina, ela está dentro da liberdade cristã de prestação de culto. Talvez alguém então vai falar, mas então, pastor, para que usar batina? Se é um uso, se é um costume, se não é obrigado. Olha, se a gente quiser buscar referência bíblica, orientação bíblica para uso de veste talar, especialmente no Antigo Testamento, na forma como Deus ordenou que fosse feito os cultos, na época culto sacrificial, a gente vai encontrar muitas referências e assim com descrições de paramentos belíssimos com o sacerdote usando. No Novo Testamento, por causa da realidade das perseguições e tudo mais, já não era tanto assim,
Mas as roupas no Novo Testamento também eram vestimentas que não são igual hoje, então não se usava paletó naquela época. Então é muito difícil você querer julgar, dizer que tem que ser assim com paletó, tá entendendo? As vestimentas da época neotestamentária também eram diferentes das vestimentas de hoje. Mas na Bíblia nós temos referência assim ao culto, especialmente no Antigo Testamento. Com Jesus Cristo, a igreja adotou o dia de domingo para o culto, e a igreja foi criando a sua história de adoração. Já não era mais o templo, eram as sinagogas, as pequenas igrejas. Essas igrejas passaram a ser de casas em casas. Depois, com o tempo, se foram construindo templos e igrejas novamente. Se criou elementos litúrgicos e se resgatou elementos litúrgicos importantes. Isso foi sendo agregado, foi somando na vida da igreja, na história da igreja. E hoje a igreja luterana, ela herda toda essa história litúrgica. Então, por que o pastor luterano usa a batina, usa a veste talar? Olha, existem muitos argumentos de quem não gosta, de quem não usa. Eu anotei aqui alguns, talvez podem ter outros, você pode colocar aí também. Um dos argumentos para não se usar batina é que a batina é católica. Olhou, aquele ali é padre, lembra a igreja católica romana? Não é católico, é cristão. É cristão. Faz parte da igreja católica, que significa universal, os cristãos de todos os tempos e lugares. Então por isso nós usamos. E a batina remete já até ao Antigo Testamento também, tá? Outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, que a batina é quente, o paletó é mais fresco, engano seu, tá? Eu estou aqui com o paletó, eu não sei, deixa eu ver aqui, eu já estou transpirando aqui, O paletó também é quente, não estou com o vento ligado aqui, mesmo Santa Maria sendo fresquinho, paletó também é quente. Então, não é um argumento forte no meu entendimento. Paletó é bacana, paletó cabe ele em diversos lugares, talvez se aproxima mais de características e costumes de algumas regiões no Brasil. Grupos que têm origem mais evangélica, não luterana ou de igrejas tradicionais são acostumados com paletó. Talvez o pastor de paletó vai se apresentar no meio deles, não vão causar assim, nossa, aquele ali é padre, né? Então, essas coisas realmente acontecem. Pode acontecer, pode ser útil o pastor usar um paletó num determinado momento. Eu vou participar de uma programação pública na rua, eu não vou de batina. Eu vou de paletó, vou com uma camisa normal, né? Mas a desculpa de que a batina é quente não justifica. Ela é um pouquinho quente, mas costuma ser mais agradável do que mesmo o paletó, porque tem as albas, né? Aquelas batinas brancas são muito agradáveis de se usar, tá bom? A batina atrapalha o movimento do pastor. Depende, né? Eu vejo aqui muita diferença. O que você entende por movimento de pastor? O pastor vai ter que, como é que eu vou dizer aqui para não... O pastor vai ter que pular dentro da igreja, o pastor vai rodopiar, igual aquele meme que nós temos por aí, o cara rodopiando e fala, me segura, né? Vai plantar bananeira de batina dentro da igreja? Depende qual o movimento que você quer com a batina. Para mim, a batina não impede os meus movimentos normais de culto dentro da igreja, até mesmo manifestações de alegria, né? É importante a gente lembrar aqui, meu irmão querido e minha irmã, que o culto, ele não é malabarismo de pastor ou de liderança ou da igreja. Tem gente que acha que o culto é um malabarismo, todo mundo pulando, todo mundo saltando, tem até a música, né? Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Mas tem gente que gosta de usar até dentro da igreja, né? O pai Abraão, cabe, tem os momentos onde cabe. Mas no culto mesmo da igreja, não é um momento para pular e rodopiar. Pelo menos na nossa realidade, talvez em outras sim, tá bom? O culto também não é um show de rock. O culto não é um show de rock onde o pastor coloca a batina e vai ficar lá balançando a cabeça, né? Ele vai sair tonto, eu já cairia da primeira. O culto também não é a dança do Faustão, tá? Onde o pastor tem que se apresentar dançando lá na frente. Pode sim ter informalismo no culto, claro que pode. Ele precisa ser bíblico, mas pode ter informalismo, mas também pode ter o formalismo, não tem problema. Se agrada ao coração daquele determinado grupo que faz ele se sentir bem e ouvir e entender melhor a palavra de Deus, claro que pode sim, gente.
Mas tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Para ordem e decência, a batina não atrapalha em nada. Pelo contrário, ela traz um caráter muito bacana no culto, com ordem, com decência, com reverência. Tá? É muito bonito mesmo. Pois é, talvez devem ter outros argumentos. Não é bíblico? Não, mas nós temos a liberdade cristã para usar. Usar paletó também não é bíblico. Aonde tem na Bíblia que você tem que usar paletó? Nesse sentido, o que vale sempre é o nosso coração, a palavra de Deus no nosso coração. E o nosso jeito de adorar, se ele não fere a palavra, ele é agradável ao Senhor nosso Deus. Tem que ver se está sendo útil. E aí está um dos critérios que eu gosto de julgar e de usar para a gente julgar tudo. Qual é esse critério? Para mim, o grande critério é eu perguntar: o que eu estou fazendo na igreja tem utilidade para promover a Jesus Cristo? Esse é o critério. Jesus, Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que eu estou usando na igreja é para promover a Deus? Ou é para criar movimentos aí que vai deixar todo mundo em êxtase, maravilhoso, botar as cargas negativas para fora, sair da igreja cansado, mas alegre, feliz, porque, nossa, hoje eu fui tocado. Foi tocado por quê, meu irmão? Foi tocado pela palavra de Deus? Maravilhoso. Mas se foi tocado pela simples emoção, aí já é perigoso. Porque a nossa emoção humana não é base de sustentação para a nossa fé na hora da prova, na hora da perseverança. Nós precisamos de Cristo e da palavra de Cristo. E o culto é um momento fundamental e é onde nós somos fortalecidos na palavra de Deus. Então tudo deve ser usado para essa finalidade. Também é batina. Eu acho que nesse assunto de batina, de veste talar, uma coisa importante é lembrar que o próprio reformador Martinho Lutero, ele orientou os seus pastores da igreja que os pastores poderiam usar batina sim, mas que eles deveriam cuidar com o excesso, com a pompa, com o exagero. O pastor se tornar uma árvore de Natal lá na frente da igreja para chamar a atenção. Isso não. É tudo com discrição, com reverência para sobressair a Cristo e não a pessoa do pregador. Eu vou ler aqui para você o que Lutero fala sobre o uso da batina. Acho que é muito importante. Permito ser livre o uso, desde que não haja pompa e luxo. Não é mais aceitável pelo fato de celebrar com vestes, nem é menos pelo fato de celebrar sem elas, pois também as vestes não tornam ninguém recomendável a Deus. Essa referência de Lutero ao uso de vestes litúrgicas e, portanto, de batinas, se encontra nas Obras Selecionadas, volume 7, página 166. Pois é essa simplicidade que precisa estar sempre presente. Claro, tem gente que gosta do Heichurch, tem gente que gosta da pompa, é desejo humano, mas o crivo deve ser a palavra de Deus. Eu quero concluir essa reflexão com você aqui falando uma coisa que eu julgo que é muito importante. Você já deve ter percebido que o mundo moderno está carente de referências. E o pastor, ou o padre, ou o líder religioso sério, ele é uma referência espiritual na sociedade onde ele vive. Então tudo aquilo que permite, que faça com que esse pastor seja visto e reconhecido como servo de Cristo na sociedade, é importante, faz bem, com os devidos critérios. Um exemplo, se o pastor vai fazer uma visita no hospital, se ele for de camisa comum, ninguém não reconhece, nem reconhece ele. O pastor usa uma clerical, ali tem um pastor. O mundo pode ver que tem uma referência espiritual naquela pessoa. E quem sabe, o pastor também ele vai estar dizendo com o seu jeito de ser: olha, eu estou aqui a serviço de Jesus, do Evangelho, você pode contar comigo. Eu represento uma igreja e você pode contar comigo, pode contar com essa igreja também para suas necessidades espirituais. Acho que isso é bacana, isso é bonito. Isso merece ser refletido e pensado nos nossos corações. E se você gosta de um culto assim, com ordem e decência, venha também conhecer os nossos cultos nas nossas igrejas luteranas espalhadas no Brasil.
Você pode acessar na internet Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, você vai encontrar endereços das igrejas em diversos lugares. Acessar também a página da IELB, www.ielb.org, você vai acessar, ali tem todas as informações. Nós temos também a nossa página no Facebook, que é IELB Cristo Redentor, é a paróquia aqui de Caramuru, pode falar com a gente também. Se você deseja conhecer como é que é esse culto luterano, você é bem-vindo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo encontro.